Pronto. Então, boa tarde novamente, né? Iniciando agora a nossa gravação, a nossa aula. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da prova diagnóstica, que já era para ter acontecido no primeiro momento em que se pensava em voltar, né? Em ter essa volta lá no mês de julho, mais ou menos, e que começamos a fazer as revisões, mas deu errado, não conseguimos voltar porque o pico ainda estava muito grande, estava muito complicado. Agora, com esse lance de retorno, que acabou não acontecendo, né, somente o dia de ontem, porque ainda há muitas questões a serem observadas, era sobre isso que eu ia falar com vocês, mas não vem ao caso, eu vou mandar o vídeo que eu já falei com as outras turmas, para que vocês fiquem atentos. Mas, mesmo assim, a prova diagnóstica irá acontecer, tá? Por esses dias, vai haver a confirmação da gestão com vocês, então nós mantivemos os mesmos assuntos que pensamos lá na primeira vez. Por quê? Preferimos dessa forma. Tá bem a claridade aqui, né? Por que preferimos dessa forma? Porque já são assuntos que a gente já veio falando durante várias semanas, organizando durante semanas não, durante vários meses, e muitos de vocês não estavam nessas primeiras aulas. E a gente deu continuidade com outros assuntos, mas mesmo assim, a gente achou melhor não colocar esses assuntos novos que entraram, porque de lá para cá eu já trabalhei barroco, já trabalhei conjunções e classes gramaticais dentro do contexto, tudo isso eu já trabalhei com os primeiros anos, né? Mas mesmo assim a gente preferiu deixar os mesmos conteúdos da primeira vez que a gente teve a reunião, as reuniões, para facilitar a vida de vocês. Então, os assuntos que vão cair na prova diagnóstica figuras de linguagem, né? E tipologia e gênero textual. Só isso. Só 3 assuntos, ó, tá vendo? Então, gêneros e tipos de texto e figuras de linguagem. São só esses assuntos que vão cair na prova. Amanhã eu tenho 2 aulas com vocês, na sexta eu tenho 3 aulas. Então, eu vou tentar falar o máximo sobre todos os assuntos, mas se não der tempo, não tem problema. Eu vou tentar esmiuçar o máximo que eu puder, para deixar bem claro para vocês, porque alguns de vocês não estavam nas aulas de revisões. Cadê? Deixa eu ver, tem alguém falando no chat. Não necessariamente, Caio, são os que nós estudamos aqui, nesse processo, de março para cá, tá? Que foram nas aulas remotas. A gente estudou, por exemplo, lá no presencial, variação linguística, mas ele não vai cair aqui. Mas aí, de março para cá, o que a gente veio trabalhando é o que vai cair na prova. No entanto, a gente diminuiu alguns assuntos. Por exemplo, não vai cair barroco, não vai cair análise linguística, vai cair somente esses 2 assuntos, figuras de linguagem e tipologia e gênero textual. Só esses 2 assuntos. Claro que vem também interpretação de texto, porque naturalmente, quando a gente vai fazer uma questão, tem lá o texto para a gente interpretar um pouquinho, tá bom? Mas são só esses 2 assuntos, nada mais. Bem simples assim. Lembrando, toda vez eu falo isso, não sei se vocês já procuraram, mas lembrando que esses assuntos foram muito bem esmiuçados por mim, né, por minha pessoa, nas turmas de vocês, na turma de vocês também, e nos outros primeiros anos. Então, tá tudo lá no YouTube. É só botar lá, se pegar o canal da escola, abrir o canal da escola e colocar lá a aula de figuras de linguagem primeiro ano, vai aparecer o meu vídeo nas aulas para vocês, completão. E também as revisões. Então, agora a gente vai só fazer revisão da revisão, e sei que alguns de vocês não estavam, então por isso que eu vou detalhar um pouquinho mais, para que vocês tentem se dar bem na prova, consigam uma boa nota em relação à prova. Lembrando que tudo que foi feito nas atividades remotas, tudo que tem sido feito, pesquisa que eu passo, atividade que eu passo, projeto que nós fazemos, participação nas aulas, isso eu falo de mim, mas é geral, tá? Com os outros professores também. Tudo isso tem sido anotado e contabilizado. Paula, não tem nota no CIEP ainda. Por que não bota no CIEP? Porque não fomos autorizados. A Secretaria de Educação ainda não liberou o CIEP para a gente colocar nota. A gente coloca a presença e conteúdo trabalhado, mas data, só quero dizer data. Nota ainda não.
Então, não tem como a gente colocar a nota agora, tá bom? Mas aí, tudo que vocês fizeram ou estão fazendo, devolvendo as atividades, que tem lá um monte acumulada, é só vocês fazerem e mandarem. Faz e manda, vai mandando, mandando, que a gente vai computando como pontuação. A avaliação, de fato, nós temos a prova diagnóstica, e se voltarmos presencialmente, teremos uma outra avaliação, claro, a partir de outros assuntos também, para que a gente consiga fechar o ano corretamente. Não vou nem entrar na questão de que alguns não participaram porque não estavam muito afim, né? Alguns que eu digo de um modo geral. Mas aí, enfim, essas questões serão resolvidas juntamente com a gestão, os pais de vocês, os responsáveis, professores, enfim. E vocês também, em alguns casos. Então, vamos lá. Em relação a gênero textual e a tipologia textual, um resumo bem interessante é isso aqui. Eu vou aumentar aqui a tela para ficar melhor para vocês, e aí, quem tiver no celular, vai printando, vai tentando acompanhar. Vamos lá. Primeiro, o que são gêneros textuais? Gêneros textuais são modelos de texto. É quando o texto ele tem uma função comunicativa, uma função social, vamos colocar dessa forma. Por que uma função social? Porque, por exemplo, quando eu falo da lista, uma lista, vou fazer uma lista para minha festa, vou fazer uma lista de compras. Quando eu faço isso, na nossa cultura, fazer lista é organizar, enumerar, elencar. Então, veja, a função social, a função comunicativa da lista é você entender, é o outro, o leitor entender, que existe ali uma enumeração de itens para serem comprados ou para serem convidados, pessoas para serem convidadas, no caso da festa, coisas que deve se fazer. Então, é uma organização. Outro exemplo, a fábula, o gênero textual fábula. Qual é a função comunicativa da fábula? A fábula é um texto curto, uma historinha, um texto geralmente do tipo narrativo, que vai trazer animais falando e assumindo características humanas, né? Como a fala, os sentimentos e tudo mais. E também no finalzinho vai trazer uma moral da história, né? Um ensinamento. Essa é a função da fábula. O conto de fada, o conto, né? De um modo geral, mas o conto de fada especificamente, traz uma história lá, geralmente fictícia, mas que vai trazer um enredo de algo que foge da realidade, algo muito perfeito, muito ligado à tragédia e tudo mais, mas que tem um desfecho bonito. Então, cada função, ou cada gênero textual, cada modelo de texto, tem uma função comunicativa, né? É trazer um ensinamento, é trazer minha opinião, é mostrar que eu sei, que eu consigo escrever na norma culta, como a redação, tá bom? Então, gênero textual é o modelo do texto. Então, em gênero textual, eles têm um conjunto ilimitado de características que depende do estilo do autor. E são uma infinidade de exemplos. Eu tenho o livro, eu tenho uma revista, a receita, o blog, a mensagem de texto, né? A carta comercial, carta argumentativa, o relato, fábula, piada. Gente, a quantidade de gênero textual é inúmera. Então, existe uma infinidade de gêneros textuais. E outros gêneros textuais que vão surgindo com o passar do tempo. Por quê? Lembra que ele depende do contexto cultural e social. Então, quando a gente ainda não usava celular e a tecnologia não estava tão assim aparente para a gente, não existia o gênero textual mensagem de texto. Agora existe, porque com o passar do tempo, a tecnologia e a evolução social, tecnológica, então, um novo gênero textual começou a surgir, que foi a mensagem de texto, o e-mail. Então, os gêneros textuais, eles podem ir surgindo ao longo dos anos, das datas, do desenvolvimento mesmo da sociedade. E podem também deixar de existir se ele cair em desuso, tá certo? Se as pessoas deixarem de usar por algum motivo, porque não tem mais o equipamento e tudo mais. Então, o gênero textual tem a ver com o modelo do texto. E aí, uma dica interessante para vocês é que quando vocês pegarem qualquer questão, em qualquer prova, que precise identificar o gênero textual, vai estar lá o texto e tem uma referência de texto.
que é uma referência? É dizendo de onde o texto foi tirado. Muitas vezes, naquela referência, naquelas letrinhas miúdas, tem lá dizendo qual é o gênero textual. Às vezes diz assim, artigo de opinião da revista tal. Qual é o gênero textual? Artigo de opinião. Aí, às vezes, tem lá trecho tirado do conto de fulano pessoa, de fulano de tal. Qual é o gênero daquele texto? Conto. Entende? Então, às vezes, lá mesmo nas letrinhas miúdas, na referência, tem já dizendo qual é o gênero textual. Mas caso não tenha, prestem bem atenção, gênero textual é o modelo do texto, que possui uma função comunicativa. Então, quando eu digo, por exemplo, a tirinha, né? A tirinha é um gênero textual misto, que vai ter linguagem verbal e linguagem não verbal, que vai trazer uma sequência no discurso, uma sequência de acompanhamento das informações dentro daquele gênero textual, tá certo? Já a tipologia textual, ou tipo de texto, é a sequência do aspecto linguístico. Então, como é que eu vou saber o que é o tipo de texto e o que é gênero textual? Gênero textual, eu vou prestar atenção no formato do texto e no objetivo comunicacional daquele texto. Já tipo de texto depende da organização da linguagem. Por exemplo, o conto. O conto é um gênero textual. Um gênero textual que é curtinho, mas como é a sequência de informação, a sequência linguística? Como é que desenvolve o gênero textual conto? Como é que é a linguagem? É um texto narrativo. Então, gênero é o formato, é o modelo, conto, que é uma história pequenininha, né? Já a forma como esse texto é apresentado, que é através de uma narrativa, é o tipo de texto. Então, o conto é um tipo de texto narrativo, cujo gênero textual é o conto, tá certo? Então, se você tem uma sequência comunicativa falando do tempo, do espaço, dos personagens, né? Se organizou a partir de um enredo, eu vou contar uma história para vocês, e aí esse enredo vai se desenvolvendo, eu tenho a narração, eu tenho o texto narrativo. Agora, se você vai lá trazer sua opinião, argumentar, trazer fatos, trazer informações que vão fazer com que sua tese se comprove, você está trazendo sua opinião a partir de embasamento, você tem uma dissertação. A sua organização linguística é para convencer o leitor. Então, você tem um texto dissertativo, o tipo de narrativa, o tipo de expressão linguística é o dissertativo. Se você tem um texto cheio de verbo imperativo, dizendo venha, não perca, faça assim, silêncio, não fume, tudo no imperativo, você tem um texto injuntivo. Porque o seu objetivo na linguagem é convencer ou impor algo ao leitor. Mas aí você tem também um texto em que você trouxe um monte de características, um monte de detalhes, de adjetivos. Você tem um texto descritivo. Então, na tipologia textual, nós temos uma quantidade específica. Ó, geralmente variam, aqui no finalzinho, no último quadrinho do lado direito, geralmente variam entre 5 e 9 tipos. Os mais comumente utilizados são narração, descrição, dissertação, argumentação, injunção e exposição. Então, temos aqui 5 tipos de texto, enquanto que no gênero textual nós temos uma quantidade enorme, cada dia surge mais, certo? Então, o tipo de texto é como eu vou organizar dentro desse texto, a forma linguística, como as palavras são organizadas, como o discurso é organizado. O gênero textual é o modelo, é o formato. Em qual objetivo eu vou trazer aquele texto? É para trazer uma melodia reflexiva, com uma letra sendo trazida sonoramente, eu tenho a música, o gênero musical, música. É trazer informações trazer a linguagem a partir de verso e rima e estrofes, eu tenho o gênero poema, tá bom? Então, o gênero textual, ele tem uma quantidade enorme, enquanto que o tipo de texto é uma quantidade um pouquinho menor. Olha aqui alguns gêneros, né, textuais e tipos de texto. Desculpa. A função social. Carta, bilhete, bula, receita, notícia, reportagem, biografia, relatório,
manual de instruções, resenha, propaganda, e aí a gente tem a piada, a gente tem a lista, a gente tem o conto, a fábula, são inúmeros, a mensagem de texto, o bilhete, são inúmeros, é a quantidade, os gêneros textuais. E o tipo de texto depende da organização, como é disposta, como é desenvolvida aquela linguagem. Então, temos o texto narrativo, do tipo descritivo, do tipo argumentativo, injuntivo, expositivo e ainda o conversacional ou dialogal, que é aquele que se trata do diálogo, da conversa. Por exemplo, o gênero entrevista, né? Quando você pergunta e tem as respostas, é um texto conversacional, é um texto dialogal, que tem as falas das pessoas sendo colocadas lá, né? Como se fosse um bate-bola, um bate-bola. Um pergunta, outro responde, e assim sucessivamente. Olha aqui esse esqueminha, né? Esse esqueminha bem legalzinho, para a gente poder compreender um pouquinho melhor. Em relação à tipologia, fala-se da linguagem. Está bem repetitivo, né? Mas é porque é isso que vocês têm que prestar atenção mesmo. Porque a tipologia tem a ver com a linguagem, com a organização da linguagem. Ou seja, a narração, a descrição, a dissertação, a injunção, a predição, que é quando você prevê algo, né? E o dialogal, que também é chamado de conversacional. Já o gênero textual tem a ver com a forma, ou o modelo, então o conto, a crônica, e aí vamos por partes. Na tipologia, no tipo de texto narrativo, em que a linguagem se organiza a partir de uma ordem cronológica, geralmente no passado, tendo personagens, tendo um enredo, tendo um contexto, tendo um tempo, né? Tendo uma organização assim do desencadear da história, né? O tipo de texto narrativo pode se apresentar, pode aparecer em gêneros textuais como o conto, a crônica, o relato, aí nós podemos complementar a fábula, a novela, o romance, tá bom? Então, esses gêneros textuais podem estar ligados ao tipo de texto narrativo. Já o tipo de texto descritivo, ele vai estar diretamente ligado a gêneros textuais como o folheto, o anúncio, o cardápio. Cardápio, Paula? Sim, o cardápio. Por quê? Porque ele tem uma predominância de características, de adjetivos. Quando você pega lá o cardápio do restaurante, o que é que você tem lá? Você tem o nome da comida, né? Como a comida é feita, como aquele prato é composto, por quais ingredientes, né? Por quais acompanhamentos e o preço. Então você tem descrição, você tem detalhes. Quando você pega um folheto, está passando lá em alguma nota, em alguma loja, né? Ou em alguma igreja, ou em algum curso, e recebe aquele folhetozinho, né? Você faz o quê? Lá tem o nome da empresa, com que a empresa trabalha, tem o valor, são detalhes que aparecem lá. Esses detalhes a gente chama de descrição. Então, o gênero é folheto, que é aquele pedacinho, mas o tipo de texto é texto descritivo. No anúncio é a mesma coisa. Vende-se uma casa, aluga-se um terreno, tal forma, tanto por tanto. Então, detalhes. Quando traz esses detalhes, essas características, nós temos o texto descritivo. O texto dissertativo, que pode ser apresentado de duas formas: exposição, texto expositivo, dissertação expositiva, ou argumentativa. A expositiva é só quando a pessoa traz as informações, como no resumo, no texto científico, só informações reais, informações que vão confirmar a sua tese. Mas você não precisa trazer adjetivos para qualificar a opinião, nada disso. Você pode trazer só as informações, dados da saúde, dados de organizações, de entidades que sejam, como é que eu posso dizer, sérias, né, para comprovar aquilo que você está falando. Já o argumentativo, o texto argumentativo, dissertativo argumentativo, ele vai trazer modalizadores, ó, adjetivos que vão qualificar a opinião. Por exemplo, se eu digo assim: ontem houve o retorno às aulas. Ponto. Isso é informação, certo? É uma informação, não tem nada de argumento aqui. Mas se eu disser: ontem, infelizmente, houve o retorno irresponsável das aulas. Quando eu digo infelizmente e quando eu digo irresponsável, é uma opinião.
porque é algo que pode ser contradito, né? É algo que pode ser contra-argumentado. Então, outra pessoa pode vir e dizer que não concorda. E aí vai mudar de opinião, vai ter outra opinião, porque mudou o adjetivo. Tá certo? Então, o ensaio, a crítica, o editorial, a carta ao leitor, o artigo de opinião, a redação, são textos dissertativos argumentativos, que a gente vai trazer a opinião da gente dentro do texto. O texto injuntivo, como eu já falei para vocês, ó, em manuais, em ordens, em propagandas, vai haver muito isso, porque os verbos estarão no imperativo. No manual diz assim, una, sei lá, una a extremidade a outra extremidade, para, sei lá, montar um móvel. Ou então, siga as instruções abaixo. Ordens, faça isso, faça aquilo, não fume, proibido fumar, silêncio. São ordens, tá? Então, a gente tem o texto injuntivo, o texto que vai ser mais impositivo. Ou, por exemplo, propaganda. Não perca, vem para a caixa você também. Então, sempre vem, né? Sempre dando uma ordem, sempre tentando convencer o leitor a seguir, a impor, né? Seguindo aquela ordem. Predição são as previsões, o horóscopo, né? Ali a gente tem os textos que vêm nas revistas, nos jornais, falando dos horóscopos e tudo mais. E o dialogal, o gênero entrevista, né? Ou conversa também, porque o texto é chamado dialogal ou conversacional. Deixa eu parar um pouquinho aqui e verificar se de repente vocês não querem falar, mas tem alguma pergunta no chat. Não, não tem. Beleza, tranquilo. Vamos lá. São 4h30, pelo que eu estou vendo, a gente vai só ficar com gênero textual e tipologia. Amanhã a gente completa com figuras de linguagem. Para a gente, já que são só 2 assuntos, a gente pode trazer detalhadamente. Aí, olha aqui um pouquinho mais sobre os detalhes de cada tipo de texto, viu, gente? Tipo de texto, ó, descrição, narração, dissertação, argumentação, injunção ou diálogo. São tipos de texto. Depende de como vai organizar a questão da linguagem. Gênero textual é o modelo, é o formato. Então, vamos lá. A descrição. Quando é que um texto é descritivo? Quando tem uma enumeração de características de um ser, um descritivo ou um objeto, um ambiente, uma cena e etc. Desculpa. Ele vai ser descritivo quando eu vou trazer essa quantidade imensa de características. Texto narrativo, a narração. Quando é que eu sei que um texto é narrativo? Quando ele começa a organizar, a enunciar os fatos que vão envolver personagens organizados no tempo, no espaço. Eu digo assim a vocês, gente, tem uma coisa para contar para vocês. Ontem eu estava aqui, em frente ao condomínio onde moro, passeando com meu cachorro, e de repente passou um carro vermelho numa velocidade, acho que eram as 4 horas. Então, veja, eu disse o local, que era na frente do meu condomínio, tem os personagens, porque eu estou falando de mim, e depois apresento o carro que estava envolvido no acidente, por acaso, o cachorro também. Tem um tempo, quando eu digo ontem, quando eu falo o horário. Então, quando eu trago essa narrativa, essa organização, esse encadeamento do tempo, no espaço, com os personagens e com uma história, um enredo, eu tenho um texto narrativo. E é assim que ocorre o conto, a fábula, o romance, enfim. A dissertação. A dissertação, ela pode ser tanto argumentativa, como vem aqui do lado, né? Quanto expositiva, como a gente já viu antes. Estrutura-se na enunciação de fatos e dados sem defender uma opinião específica. Isso é a dissertação expositiva, tá? Apenas expõe ideias sobre um determinado assunto. Já a dissertação argumentativa, a argumentação, vai depender de um cadeamento, de uma organização das ideias com a finalidade de defender um ponto de vista. Então, vai trazer os adjetivos, as palavras que vão embasar o meu contexto, embasar a minha tese. Já a injunção é o texto que tem a finalidade de persuadir o destinatário. Na verdade, eu falei tudo isso para vocês, mas eu quero fazer essa leitura para que vocês tentem compreender cada vez mais.
O destinatário a realizar uma determinada ação, tá bom? E o diálogo é um texto marcado por atos de fala. Então, alguém fala, outro responde, um pergunta, outro responde, e assim sucessivamente. E aí nós temos aqui, deixa eu ver se eu reduzo, para ver se a gente consegue fazer a leitura melhor. Porque quanto maior ele fica, mas ainda está embaçado, né? Enfim, depois vocês veem lá no Classroom, que eu vou colocar lá, disponibilizar lá para vocês, e vocês com calma vão olhando. Olha aqui, vários gêneros textuais, tá vendo? Que eu trouxe. Veja a quantidade como é maior. Aí, de novo, o gênero textual é o formato, é o modelo, é como o texto ele vai apresentar-se socialmente. Enquanto que o tipo de texto é como ele é organizado linguisticamente, tá? Então, nós temos ó, o gênero textual. A aventura é um gênero textual, bilhete, a biografia, a bula de remédio, a carta, os contos de fada, a crônica. E cada textinho desse, gente, tá falando como é que se desenvolve, tá? Esse gênero textual, qual é a função social dele. E aí vocês com calma leiam depois, porque dá para vocês aumentarem no celular, sem precisar ficar tão embaçado. O diário, o e-mail, a entrevista. Olha aí a entrevista, tá vendo que é um gênero textual de que tipo? Dialogal. Tá vendo? Fábula, ficção científica, informativo, lenda, mistério, mito. Não estamos falando do mito tão falado em relação à política. O mito é algo tratando sobre a mitologia, ou seja, sobre deuses de várias civilizações. Poesia, receita, terror, né? E aí temos mais outros aqui, ó, mais alguns outros que eu vou trazer para vocês. Temos a lenda, o folheto, tá vendo aqui o folheto, como eu falei para vocês, ó? No folheto tem tá vendo o nome do local, os detalhes do que vai acontecer. Aqui tá falando de um evento, tá vendo? Já aqui tá falando também de um evento, mas de uma igreja. Então traz os detalhes, tá vendo? As características. Por isso que ele é um texto descritivo. Ele traz descrições na forma de organização linguística. Mas aí qual é o modelo dele? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? É criar no leitor a necessidade de adquirir um produto, mas a partir dos detalhes, das características. Então, esse é o folheto. O gênero textual é folheto, o modelo é folheto, mas o tipo de texto é descritivo. A lenda, tá vendo? Que é uma narração escrita ou oral de caráter maravilhoso, ou seja, que foge da realidade e fantasioso. Geralmente é uma lenda, uma tradição popular. A lenda do Boi-Bumbá, a lenda da Iara, né? Do Boitatá, do Saci Pererê, de tantas outras, né? Eu estava tentando lembrar aquele que tem o pezinho para trás. Eu esqueci o nome agora, certo? Então, tem várias lendas urbanas, lendas que são passadas de geração para geração. Curupira, lembrei, a lenda do Curupira e tudo mais. Piada, que é um outro gênero textual que vai ter como objetivo uma história rapidinha, com teor engraçado, geralmente surpreendente, né? Olha essa aqui, essa parte de baixo, né, de Joãozinho. Nossa, Joãozinho, como suas notas estão baixas, vê só que grosseria de Joãozinho, né? Eu teria dado uma resposta. É para combinar com o seu salário, professora. Olha para aí que debochado, Joãozinho. Não é? Porque aí a gente sabe que o professor realmente ganha pouco. Então, foi feita uma piada aí com essa questão. Tem aqui a do bêbado, né, a das duas amigas, enfim, geralmente é um recurso humorístico utilizado na comédia e também na vida cotidiana. Lembrando que o gênero é a piada, porque é o modelo de texto, que é um texto pequenininho. Mas veja que no desenvolver do texto, ó, um bêbado entrou no ônibus, sentou ao lado de uma moça e disse: "Mas como tu é feia, tu é a coisa mais horrível que eu já vi." A moça olha para ele e responde: "E tu, seu bêbado nojento?" E o bêbado imediatamente responde: "Mas amanhã eu estou curado." Então veja, a piada, ela é uma narração, tá vendo? Ela desencadeia as falas dos personagens, né? Ele é um texto narrativo ou um texto dialogal, nesse caso aqui. Mas percebe que o tipo de texto e o gênero textual são coisas diferentes. O gênero é um modelo, mas já
O tipo de texto é como essa linguagem é desenvolvida. E aqui as fábulas, né, também, que tem uma moral da história, ó, apresentam elementos narrativos, a narrativa é curtinha, os personagens geralmente são animais com características de ser humano, e traz uma reflexão, no final, tem uma moral da história. Olha aqui, ó, moral, uma boa ação ganha outra. Então, o objetivo é trazer justamente essa reflexão no final da história, mas é uma narrativa. Então, o tipo de texto é narrativo. Olha aqui outro. O gênero textual carta, né? O gênero textual receita. Qual é a função do gênero textual receita? É mesclar dois textos. Ó. Tem uma listinha de ingredientes e tem o passo a passo de como fazer as instruções. Então, essa é a função da receita, tá? Já a carta é um texto um pouco mais longo que vai servir de comunicação entre as pessoas. Então, ela tem a organização dela, ó, data, local, nome do destinatário, saudação, assunto, despedida. Então, os gêneros textuais, eles têm vários formatos. O poema é um outro gênero textual que vai se organizar em versos e estrofes, pode ter rima ou não, vai depender do que o autor quer, vendo? E aqui algumas características a mais, né, do gênero poema, que a gente estudou bastante por causa do evento de Clarice na época. Então, gente, e aqui tem uma atividade que eu fiz, tá vendo? Tá vendo porque tá em vermelhinho assim, ó? Porque quando eu falei sobre esse assunto, eu respondi as questões, tá vendo? Eu respondi as questões, justamente para melhorar o entendimento. Então, a respeito do gênero textual e da tipologia textual, é exatamente isso. É bem assim, bem objetivo, bem simples. É só você se ligar. O gênero textual, ele estará ligado sempre ao modelo e o objetivo daquele texto, a função comunicativa daquele texto. Enquanto que o tipo de texto, ele depende de como se desenvolve a parte linguística do texto. Se ele vai desenvolver a partir de diálogos, se ele vai trazer expressões que vão enfatizar a opinião, se ele vai trazer vários adjetivos para detalhar. Então, se vai ter verbos dando ordem, vai depender da organização linguística para eu dizer qual é o tipo de texto que está ali apresentado dentro daquele gênero textual. E aí o gênero textual tem uma infinidade, enquanto que o tipo de texto eu tenho entre 5 e 9. Os mais usados são esses 5 que eu apresentei para vocês. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Querem fazer alguma pergunta? Já encerra. O nosso horário já passou, mas ainda dá para a gente passar esses 4 minutinhos, pelo menos, passar 5 minutinhos aqui para tirar alguma dúvida, se for o caso. Caso não haja dúvida, podemos então encerrar a aula e amanhã eu falo com vocês a respeito das figuras de linguagem, como revisão também. E aí, alguma dúvida? Algum questionamento? Pois é, acredito que não, né? E espero que vocês tenham assistido a aula por completo, de fato, estejam aí de fato. Mas, enfim, é isso, então, por hoje, tá certo? Cheiro, até amanhã, se Deus quiser, para a gente falar a respeito de figuras da linguagem como revisão para a prova diagnóstica, a segunda parte da revisão.